Boa noite, outra vez. As crianças até 3 anos, saí com a irmã Charliene. Crianças até 3 anos, para a salinha ali com a irmã Charliene. Pois bem, finalmente, depois de um longo tempo, cheguei das férias aí junto com o pastor Ricardo, quase. Depois de um longo tempo, enfim, estou aqui de novo para poder ter esse tempo de ensino da palavra de Deus aos irmãos. Mas nós vamos iniciar esse nosso tempo com uma palavra de oração. E antes, nossa gratidão aos que estão nos visitando. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Graças a Deus pela presença de vocês. Pois bem, vamos orar para então nós abrirmos a palavra do Senhor. O Altíssimo Deus, nosso soberano Senhor, Deus eterno que criou todas as coisas e que governa de forma soberana sobre cada detalhe da tua criação. Nós sabemos, ó Deus, que nada, absolutamente nada tem acontecido sem o exercício do teu plano, da tua soberania, da tua vontade, e que mesmo aquilo que aos nossos olhos parece não condizer com a existência de um Deus poderoso, bondoso e soberano, ainda assim, ó Deus, o Senhor não deixa de reinar, não deixe de cumprir os teus planos por conta disso. Que o Senhor aperfeiçoe nosso entendimento para que nós possamos compreender melhor as verdades da tua palavra e que a nossa vida seja modelada por isso, à medida que nós confiamos mais no Senhor, mais no teu poder e na tua fidelidade em cumprir as tuas promessas. Agradecemos porque o teu plano está assim sendo cumprido e que o Senhor tem guiado a cada um de nós, daqueles que já têm colocado a sua fé em Cristo. O Senhor tem conduzido a cada um para teu propósito final, que é de nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, e assim por toda a eternidade podermos te exaltar, te glorificar da maneira da qual o Senhor é digna. Mas abre o nosso entendimento agora, Deus, para que possamos compreender a tua palavra. Enquanto nós colocamos o nosso coração agora diante das Escrituras, Satanás busca de todas as formas tentar nos desviar para que o entendimento da tua palavra, a compreensão da tua palavra não chegue à nossa mente, mas que mais uma vez ele seja derrotado, ó Deus, e nós saiamos daqui sim entendidos da tua palavra, gratos ao Senhor pelas tuas promessas e pela tua salvação. Em nome de Cristo que eu te oro. Amém. Há poucas semanas, no acampamento Joia, enquanto a gente aguardava o barco para nos levar para a ilha, do meio das pedras surgiu não uma cobra, mas o que por aqui nós conhecemos como piolho de cobra, que na verdade é uma lacraia. Essa lacraia picou o pé de uma irmã, e foram muitas dores por horas. E mesmo depois de alguns dias, o local da picada ainda doía, e a gente podia muito bem dizer maldita cobra, mas como não era uma cobra, a gente pode dizer apenas maldito piolho de cobra, ou em outras regiões, maldita lacraia. Mas nossa mensagem aqui não é sobre piolhos de cobra ou lacraias, mas é sobre uma bem específica, maldita serpente. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia de novo, onde foi feita a leitura, em Gênesis capítulo 3, e eu vou ler aqui os versículos 14 e 15. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste,
Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis 3, aparecem 4 personagens principais. O primeiro é mencionado aí no versículo 1, a serpente, quando diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A segunda personagem aparece ainda no versículo 1, quando diz, no caso a serpente disse à mulher, no versículo 2, respondeu à mulher, e assim vai continuar a presença da mulher no capítulo 3. Um terceiro personagem aparece também aí agora no versículo 6, no final do versículo 6, quando diz que a mulher tomou o fruto, comeu e deu também ao marido. No caso, agora aqui aparece esse terceiro personagem, o homem, e mais um personagem que é o próprio Deus, lá no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. E a história que vai se desenrolar aqui nesse capítulo começa com a atuação da primeiro personagem que aparece lá, a serpente, e essa atuação da serpente vai ser o pontapé inicial para uma mudança não só na vida da humanidade, uma mudança não só na humanidade, mas uma mudança em toda a criação de Deus. Gênesis capítulo 1, que inicia mostrando como Deus criou todas as coisas, ou resumindo que Deus criou todas as coisas, dizendo lá no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E até então, quando Deus terminou toda a sua criação, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1 e 31. Então, até antes do evento que vai começar agora no capítulo 3, tudo era muito bom. Todas as coisas que Deus havia feito eram muito boas. O capítulo 3 começa, então, com uma informação que vai comprometer essa harmonia que existia na criação original de Deus. No versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E essa palavra bem no começo, mas, aí no versículo 1, nos faz entender que essa iniciativa da serpente de se dirigir à mulher para dizer alguma coisa para ela, tem como objetivo de promover uma situação diferente da que estava narrada até o capítulo 2. Essa condição de muito bom. E como vai mostrar a continuação do relato bíblico, a serpente foi bem sucedida nessa iniciativa. Desde que a serpente deu esse pontapé, há milhares de anos, as coisas deixaram de ser muito boas. As coisas continuam ruins. Gênesis 3 narra como o mal passou a fazer parte da criação boa de Deus. Como o mal passou a estar presente na criação de Deus a partir da artimanha dessa serpente. A gente poderia dizer até, nós que vivenciamos, experimentamos esse mal presente na criação de Deus, nós poderíamos até dizer aqui: ah, maldita. E de fato, por causa do que ela fez, ela é sim maldita. Por causa do que ela fez, Deus a amaldiçoou, como nos diz o versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és. Deus, o quarto personagem a aparecer aqui nesse relato, ele como um juiz que um dia chamará a mim, a você, a cada um de nós de forma em particular, e esse chamado para que possamos prestar contas a ele. Aqui ele chama a cada um desses personagens que de alguma forma contribuiu para que houvesse essa mudança no mundo que ele criou, para que não mais o seu mundo estivesse em harmonia. Então, primeiro ele chama o homem, como informa o versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e depois ele chama a mulher, versículo 13,
disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste, e por fim ele se dirige também à serpente no versículo 14. Hoje nós vamos falar principalmente sobre esse terceiro personagem, a serpente, a maldita serpente. E ao fazermos aqui algumas observações sobre ela, aqui em Gênesis 3, a gente vai entender também a causa de haver a presença do mal no mundo. Nós não podemos negar que existe algo ruim, que existe uma coisa má no mundo. Por quê? Qual foi a causa disso? Nós convivemos com a má notícia de que sim, coisas ruins o tempo todo, em vários lugares, está acontecendo no mundo. Corrupção, crime, medo, ódio, guerras, fome, doença e morte e outras barbaridades fazem parte do nosso mundo. Como essas coisas passaram a existir? O meu objetivo é que, ao estudarmos aqui as palavras, principalmente as palavras que Deus dirigiu à serpente, esse pronunciamento de maldição contra ela, que nós possamos perceber também uma mensagem de esperança para a humanidade. Sim, as coisas estão ruins, há a presença do mal no mundo de Deus, mas há também uma mensagem de esperança. Aqui nessas palavras que Deus diz à serpente, é aqui que nós encontramos o que os teólogos chamam de proto-evangelho. As boas notícias da salvação sendo anunciadas pela primeira vez. E isso traz esperança para a humanidade, mesmo que são palavras ditas à serpente. Então nós vamos fazer aqui algumas observações acerca dessa maldita serpente. Primeiro vamos observar a identidade dela. Quando a gente tem alguma notícia de algum incidente com alguma cobra, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: que cobra era? E aí quer saber se era uma jararaca, se era uma cascavel, se era uma jiboia, enfim, querem saber qual era o tipo de cobra. Então, afinal, quem é essa serpente que ousadamente se chega à mulher e põe em xeque a credibilidade de Deus? Quem é essa serpente que chega de forma tão ousada e diz à mulher no capítulo 3, versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Interessante que em todo o Antigo Testamento não nos é passada a informação direta de quem seria essa serpente. Parece muito improvável que essa serpente fosse um simples réptil, um daqueles que Deus criou no sexto dia. Os répteis, assim como o restante da criação, era uma espécie que foi classificada como muito boa. Então não é que um destes animais ficou mais esperto do que os outros e passou a questionar em sua mente os motivos de Deus e resolveu então ir até a mulher e lançar questionamentos para ela. Não. Agora, no Novo Testamento, nós temos algumas informações que nos ajudam a compreender que havia por trás dessa serpente um ser inteligente, um ser pessoal, um ser espiritual que estava manipulando ou usando essa serpente. Por exemplo, lá em Apocalipse 12, 9, diz assim, isso se referindo aos eventos mais finais: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Em Apocalipse 22 diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, se nós olharmos de forma atenta para esses versículos, a gente vai perceber que está sendo passado para nós a identidade dessa serpente específica que aparece bem no início das Escrituras e que ficou sem dizer de forma direta quem de fato era essa serpente. Então, obviamente que essa antiga serpente, identificada como o diabo e Satanás, lá no final da Bíblia, essa serpente aqui em Gênesis 3 é Satanás. Foi ele quem usou o corpo de uma das criaturas boas de Deus, usou essa serpente como disfarce para se aproximar da mulher
E deu certo. A estratégia deu certo. Lá em 2 Coríntios 11:3 diz: a serpente enganou a Eva com sua astúcia. E esse engano resultou no que nós temos hoje, no mundo caído. Toda a criação de Deus foi amaldiçoada. O texto aqui em Gênesis não nos traz informações dos antecedentes, no caso de Satanás, mas se nós fizermos um apanhado por todas as Escrituras, coletando as informações que é passada sobre Satanás, nós vamos ver que Satanás, ele foi criado por Deus, não como Satanás, não nessa identidade de Satanás ou nessa identidade de diabo. Ele não foi criado como um ser mau, ele foi criado um anjo bom, um querubim, como diz Ezequiel 28, 14 e 15. Agora, apesar de quem ele era como um anjo bom, um anjo que ocupava uma grande posição, uma posição de liderança entre os anjos de Deus, esse anjo ele se corrompeu. Ezequiel nos diz que o seu coração surgiu iniquidade ali, o seu coração se encheu de orgulho. Ele queria ser igual a Deus e receber aquilo que só Deus é digno de receber, adoração. Ele se rebelou contra Deus e induziu outros anjos a se rebelarem contra Deus. E isso resultou em que ele foi expulso do lar celestial, da morada de Deus. E sendo expulso do céu, ele chega aqui à terra, chega ao jardim do Éden com um propósito: se vingar de Deus. Ele, como primeiro ministro de Deus nas regiões celestes, ele falhou em servir a Deus, falhou na sua fidelidade a Deus, e agora ele chega aqui no Éden e ele vê a oportunidade de conduzir o ministro de Deus, o primeiro ministro de Deus, podemos dizer assim, aqui na terra, o representante do governo de Deus na terra, que é o homem, de conduzir ele também à rebeldia, de seguir, induzir o homem a seguir o caminho que ele, Satanás, seguiu. Isso seria, se ele conseguisse isso, imagine Satanás, seria uma grande vitória contra Deus. Ele me expulsou da minha posição de direito, mas aqui eu tenho a chance de me vingar, de conduzir o seu governo humano também à rebeldia contra ele. E é por isso que ele se disfarça, então se chega a mulher para tentar enganá-lo. Então dá para perceber quem de fato é essa serpente. O animal, o réptil, foi apenas um instrumento que esse querubim caído usou na tentativa de se vingar de Deus, que havia punido ele por causa da sua rebelião. A verdadeira serpente aqui é Satanás. E no versículo 14, as palavras de Deus que diz: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Essa última parte que diz: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Alguns entendem que possivelmente as cobras antes teriam perna, mas que depois dessa maldição pronunciada por Deus, esse ser deixou de ter perna e agora iria só se deslizar sobre o seu ventre, a sua barriga. Mas pode ser também que aqui Deus esteja apenas falando de forma simbólica para mostrar que o que a serpente agora iria servir de simbologia para aquilo que Satanás é. Um ser que a partir de então seria desprezado, que iria comer pó, que estaria numa posição que parece não muito de prestígio. Pode ser que seja isso também, nós não temos como saber com certeza, mas o fato é que Deus pronunciou maldição contra a serpente, contra Satanás. Mas o que ela fez aqui, de certa forma, deu certo. Esse pontapé inicial para que o mal estivesse presente no mundo, deu certo. A serpente maldita. Acredito que nenhum de nós se agrada da existência do mal em nosso meio.
Muito bem, mas há mais informações aqui, mais observações que nós podemos fazer. Primeiro, nós vimos aí sobre a identidade de Satanás, mas é importante nós observarmos aqui também sobre os botes da serpente. Nós vimos sobre a identidade da serpente e agora sobre os botes, os ataques da serpente. Uma serpente, geralmente, quando ela quer atacar, ou a palavra usada para se referir a esses ataques de uma serpente, a palavra que usamos é bote. Quais foram os botes que Satanás deu aqui? Primeiro, que já estive fazendo referência a ele, o primeiro bote foi se disfarçar, que é uma das estratégias que Satanás, nós vamos perceber isso ao longo das Escrituras, uma das estratégias que ele usa e com bastante habilidade é se disfarçar. Para alcançar os seus objetivos, ele se disfarça. Ele não chega como o cão, ele não chega como o capeta. Segundo Coríntios 11:14 diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lá em Efésios 6:11 fala das ciladas do diabo, os artifícios. A ideia lá é de malandragem, de alguém que usa de truques. E o truque aqui de Satanás no Éden foi usar a serpente para ter acesso à mulher. Satanás se apresentou a Eva como uma coisa boa e aparentemente com preocupações boas. Ele diz aí no versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então, ele dá a entender que ele está preocupado com esse assunto e que a sua preocupação é boa. Apenas disfarce. Um segundo bote que Satanás usa aqui é questionar a bondade de Deus, quando ele faz essa pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele poderia ter perguntado, é assim que Deus disse, vocês não podem comer de uma árvore do jardim? Quando Deus deu a ordem de que eles não deveriam comer de uma única árvore, Deus disse, lá em Gênesis 2:16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então Deus, ao falar, ele enfatizou a sua bondade. De toda árvore do jardim poderás comer livremente. Mas aqui a serpente, ela usa as mesmas palavras, mas dando um tom agora de privação, de que Deus não é tão bom, Deus não dá tanta liberdade. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E essa estratégia, a gente vê, pela continuação do relato, que deu certo. Acabou que a mulher, de fato, questionou a bondade de Deus. E um último bote aí dado pela serpente foi atacar a veracidade de Deus. Fazer a mulher duvidar de que aquilo que Deus tinha dito fosse realmente verdade. Fazer a mulher pensar que talvez Deus mentiu. Então, quando a mulher responde no versículo 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Quando Deus tinha sido bem enfático, claro, dizendo, certamente morrereis, a serpente agora diz palavras totalmente opostas, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o resultado desses ataques é o que diz lá, 2 Coríntios 11:3. A serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer. Ela se convenceu daquilo que a serpente tinha dito. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao marido, e ele comeu. O resultado mais trágico não foi de a mulher ter sido convencida pela serpente e ter comido do fruto. O resultado mais trágico veio depois que o homem, ele recebeu da mulher esse fruto e ele comeu. Porque era para o homem que Deus tinha dito em Gênesis 2:16,
E o Senhor Deus lhe deu, não a eles, mas a ele, esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. E aqui Deus não para só na proibição, Deus alerta quanto às consequências, Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem comeu. Ele morreu espiritualmente e as consequências vieram. Capítulo 3, versículo 17 diz: e a Adão disse, depois quando Deus chama ele para prestar contas, e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. A terra, a criação, foi amaldiçoada por causa do nosso pai Adão, por causa da desobediência do nosso pai Adão. Essa desobediência que veio a partir da influência da serpente. Mas essa desobediência foi a maior tragédia que aconteceu. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A razão por que todos nós somos pecadores é porque o nosso pai Adão pecou, desobedeceu a Deus. A razão por que todos nós morremos é porque, assim como o nosso pai Adão, nós somos pecadores. A morte é o salário do pecado, como diz o livro de Romanos. Então, o fato é que, depois desses momentos aqui de Gênesis 3, toda a criação de Deus, toda a humanidade estão sob a maldição por causa da presença do pecado. O homem, mais do que a serpente, ele é o principal responsável, porque foi ele quem desobedeceu a Deus. Apesar de ter essa influência da serpente, o homem ele não se livrou da sua responsabilidade. Ele não se livrou da sua responsabilidade porque alegou: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Versículo 12. Então disse o homem, respondendo a Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Lá no versículo 17, Deus vai voltar a falar com ele. Ele não se livrou da sua responsabilidade. Também a mulher não se livrou da sua responsabilidade porque ela disse: a serpente me enganou e eu comi, no versículo 13. No versículo 16, Deus volta a falar com ela de novo e dizer que as dores da gravidez iriam se multiplicar. Mas a serpente, apesar de o homem ser o principal responsável pela entrada do pecado, na criação sobre a qual ele estava governando, a serpente também não se livrou da sua responsabilidade. Deus responsabilizou a serpente, Satanás, por suas ações. É o que diz aí os versículos 14 e 15. Mas o fato é, os ataques da serpente funcionaram. Os botes foram certeiros. E, infelizmente, a serpente ela não parou. Ela age de forma a influenciar o coletivo, como uma nação inteira, por exemplo. E ela age também, dá os botes para tentar lhe influenciar também. Um dos ataques que a serpente, Satanás, usa, se dá por meio de falsos mestres. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 13. Segundo Coríntios 11, 13. Veja o que diz Paulo. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se ou disfarçando em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
não é muito, pois, que os seus próprios ministros, quem são esses ministros de Satanás? Os falsos apóstolos, os falsos mestres. Então não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Satanás, ele dá botes por meio dos falsos mestres. Por meio dos falsos mestres é que vem os falsos ensinos, e por meio desses falsos ensinos, Satanás seduz as pessoas para longe da verdade. Enquanto os falsos mestres propagam os falsos ensinos que agradam o ego das pessoas, que satisfazem os desejos pecaminosos das pessoas, enquanto eles vão ofertando isso, Satanás mantém as pessoas presas nas trevas, nos seus pecados. Satanás usa o falso ensino para cegar o entendimento. Assim como ele fez Eva duvidar da bondade de Deus, duvidar da verdade de Deus, hoje, por meio do falso ensino, Satanás faz com que pessoas acreditem que a palavra de Deus não é tão útil, que a palavra de Deus não é suficiente, que a palavra de Deus não é tão importante para os nossos dias, que ela é antiquada e que nós precisamos de uma coisa nova para o bem das pessoas. Satanás faz com que as pessoas acreditem em interpretações erradas das Escrituras. Ele vai lhe dar o bote, ele vai lhe atacar, para que você se mantenha distante das Escrituras, ou para que você não a compreenda de forma correta. Ele trabalha para que a verdade não resplandeça no seu entendimento, para que não faça sentido aquilo que você lê nas Escrituras, ou aquilo que você ouve sobre as Escrituras. Além da nossa dificuldade de entender a palavra por várias razões, e uma delas a presença do pecado em nós, Satanás também está lá colocando coisas e tirando coisas. Quando a semente da palavra cai, ele vai lá e arranca, como diz a parábola de Mateus capítulo 13, parábola do semeador. Então o plano de Satanás deu certo. Os botes de Satanás deram certo. Mas isso não significa que Deus foi vencido. Pelo contrário, nessa ocasião em que Satanás talvez estivesse se alegrando em ver que o homem desobedeceu a Deus, que assim como ele, o homem se rebelou contra Deus, bem nesse momento em que talvez ele poderia encher-se de alegria, Deus prometeu a ele, Deus prometeu à serpente, um inimigo que a venceria de forma final. A terceira observação que eu gostaria de fazer aqui é sobre o inimigo da serpente. Versículo 15 de Gênesis 3 diz: porém, inimizade, isso é Deus dizendo, entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, entre a descendência da serpente e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus promete aqui um descendente da mulher que iria ferir a própria serpente. Deus diz, final do versículo 15, o descendente da mulher, um descendente específico, te ferirá, ou seja, iria ferir de forma direta a própria serpente. Agora, quem seria este descendente da mulher capaz de ferir a cabeça da serpente? Quem seria este descendente da mulher capaz de ferir a Satanás, de dar um golpe final, fatal sobre Satanás? Uma coisa interessante aqui nesse texto é que não diz o descendente do homem. O normal, quando se apresentava uma lista de descendentes, era fazer a referência aos homens, e não às mulheres. Fazer referência aos filhos, e não às filhas. Por exemplo, no capítulo 5 de Gênesis, quando diz lá no versículo 3, Gênesis 5:3, viveu Adão 130 anos,
e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e agora vai dizer o nome deste filho, Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Versículo 6, Sete, este descendente de Adão, viveu 105 anos e gerou a Enos. Versículo 9, Enos, o descendente de Sete, viveu 90 anos e gerou a Cainã. E aí vai continuar, e sempre a referência é ao primeiro descendente homem. Não faz referência para dizer que, por exemplo, Sete, filho de Eva, não vai falar da progenitora, vai falar só do progenitor. Mas nesse caso especial aqui de Gênesis 3 e 15, se trata de um descendente de uma mulher, de uma progenitora, e não faz referência a um progenitor. No caso aqui de Gênesis 3 e 15, se trata de um descendente específico, e à luz do que nós sabemos do Novo Testamento, nós podemos pensar numa progenitora específica. Então a pergunta aqui é: qual é o único homem biologicamente descendente apenas de uma mulher e não de um homem também? Qual é o único homem biologicamente descendente apenas de uma mulher e não de um homem também? Vamos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Milhares de anos depois do evento em Gênesis 3 e 15, nós temos acontecendo aqui no século I da nossa era, algo que aconteceu há 2000 anos atrás, em torno de 2000 anos atrás. Lucas capítulo 1, versículo 3, Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, ou seja, ficarás grávida, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E nós temos também algumas informações em Mateus capítulo 1, de que Maria ficou grávida por uma ação miraculosa do Espírito Santo, e José, o seu noivo, quis até se afastar dela, porque de repente a sua noiva estava grávida, sem que eles tivessem se casado e tivessem tido relações ainda. Mas aqui é o descendente da mulher apenas. Jesus Cristo é o descendente da mulher. A geração biológica de Cristo como ser humano não teve participação masculina. A concepção de Cristo foi um milagre realizado pelo Espírito Santo. Uma virgem engravidou. Lá em Mateus 1, 22 e 23 disse: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis, 700 anos antes, Deus tinha dito: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
em parte, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Satanás, de que haveria esse descendente da mulher, que iria ferir a sua cabeça. Então, Jesus é este descendente da mulher. É por isso que lá em Gênesis 3:15, como eu já disse, ali é visto como o proto-evangelho. As boas notícias da salvação sendo anunciadas pela primeira vez. E é aqui em Gênesis 3:15, bem no momento, ou poucos minutos depois, talvez, em que o homem cai, em que o homem desobedece a Deus, em que o homem se torna rebelde contra Deus, em que o homem morre espiritualmente, se torna separado de Deus, em que a criação irá passar a sofrer por causa do homem, é bem nesse momento em que surge também a mensagem de esperança. O mal iria estar presente, devastando a criação de Deus, mas é nesse contexto também que surge a mensagem de esperança. Em Gênesis 3:15, Gênesis 3:15 também traz esperança para nós. Os homens são pecadores, são maus, e eles não podem vencer por si mesmos seus pecados, não podem vencer por si mesmo o mal que há no mundo. O homem não é capaz de vencer a Satanás, o homem não é capaz de modificar o mal causado por Satanás, mas Deus promete à serpente um inimigo, que será, sim, capaz de vencê-la. E é aqui que começa a boa notícia da salvação. Há esperança para nós. Há esperança, e essa esperança, ela está no inimigo de Satanás. A nossa esperança de salvação, salvação dos nossos pecados, salvação da presença do pecado, salvação do poderio do pecado, a nossa salvação está neste inimigo da serpente, no descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Agora, por que deveríamos, de fato, confiar nesse Cristo, nesse descendente da mulher? Por que não colocar a nossa confiança em um outro, e sim neste Jesus Cristo? Então, deixe-me falar, por último, aqui da quarta observação, acerca da serpente. Nós já vimos a identidade da serpente, nós já vimos sobre os botes da serpente, vimos agora o inimigo da serpente e, por último, a derrota da serpente. Aqui em Gênesis 3, quando Deus chega para conversar com o homem, conversar com a mulher, ele faz perguntas. No versículo 8, versículo 9, Gênesis 3:9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E no versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Versículo 13, quando Deus vai falar com a mulher, que é isso que fizeste? Essas perguntas é para fazer com que eles pensem e é uma maneira de chamar eles também ao arrependimento e à confissão, à admissão dos seus erros. Mas quando Deus chega para a serpente, ele não vai fazer perguntas. Ele já vai pronunciando maldição. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, ele não pergunta por que fizeste isso. Visto que isso fizeste, maldita és sobre todos os animais domésticos. Deus chamou primeiro o homem. Em segundo lugar, chamou a mulher. Mas antes de pronunciar a maldição para o homem, antes de pronunciar a maldição para a mulher, Deus, ele pronuncia maldição à serpente. E essa maldição dita à serpente, ela tem um ponto máximo nestas palavras de Gênesis 3:15, a última parte do versículo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este, aqui está as palavras mais fortes dessa maldição para a serpente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma declaração da derrota final da serpente, da derrota final de Satanás. Este descendente da mulher, o Cristo,
em quem nós devemos colocar nossa confiança, ele daria um golpe fatal na serpente. Embora a serpente fosse ferir o calcanhar do seu inimigo, esse inimigo a venceria de forma completa. Satanás, desde que ele ouviu essas palavras de Deus, por todos os modos, ele tentou reverter, fugir dessa derrota. Mas ele continuou sendo derrotado, porque por todos os modos, ele é derrotado por esse inimigo, o seu inimigo, que é Cristo. Satanás, uma das coisas que ele tentou fazer, já que Deus tinha dito para ele que seria o descendente da mulher, uma das coisas que ele tentou fazer foi perverter a condição biológica da humanidade para que não houvesse possibilidade desse descendente nascer. Em Gênesis 6, você pode abrir sua Bíblia lá, Gênesis 6, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Isso aqui, Adão já tinha sido expulso do jardim, já era pecador, as consequências do pecado já estavam presentes. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, e aqui essa expressão no Antigo Testamento é para falar dos anjos, e eu entendo que esses filhos de Deus, esses anjos, é uma referência aos anjos que se rebelaram junto com Satanás, os anjos caídos. Então, vendo os filhos de Deus, ou esses anjos caídos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. No versículo 4 mostra o resultado desse cruzamento desses anjos com as mulheres. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, esse possuir é para falar da relação íntima, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, se isso se continuasse, iria haver uma perversão biológica da humanidade, de maneira que o descendente da mulher não iria, de fato, poder nascer. Por isso, Deus tomou uma outra medida, já que havia presente entre os humanos, humanos com a sua biologia pervertida. No versículo 7 de Gênesis 6, vamos ler a partir do 11, melhor. Gênesis 6 e 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. E se você ler o versículo 7, você vai ver que Deus decidiu fazer isso exatamente por conta de os filhos de Deus terem possuído, ou os demônios terem possuído as filhas dos homens. Então o dilúvio veio para impedir que essa geração dos demônios continuassem a se propagar pela terra e comprometer que o filho, o descendente da mulher, um dia pudesse nascer. E aí, ou seja, Satanás ele foi derrotado. O seu plano aqui não foi para frente. Se nós examinarmos a história desde Abraão, a quem Deus fez a promessa de um descendente, que seria esse mesmo descendente aqui de Gênesis 3 e 15, que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se nós começarmos de Abraão e nós formos até os dias do nascimento de Jesus, quando Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, com a intenção de matar esse rei dos judeus que havia nascido, nós vamos ver tentativas após tentativas de Satanás, para que não chegasse esse momento lá de o descendente da mulher, enfim, vir ao mundo. Esse objetivo e as investidas de Satanás não funcionaram, ele foi derrotado. Depois que, enfim, Jesus nasceu,
depois que ele começou o seu ministério, Satanás tentou vencer a Cristo no deserto, por meio das suas tentações. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Se és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará para que te guardem. Se és filho de Deus, ele disse, te dou todas essas coisas aqui, se prostrado me adorares. Mas ele saiu do deserto derrotado. Satanás tentou convencer a Cristo, por meio de Pedro, para que ele se desviasse do caminho da cruz, mas ele teve que ouvir: arreda, Satanás. A última esperança de Satanás era mesmo a morte de Cristo. Ele primeiro tentou desviar Cristo da morte na cruz, mas enfim ele lançou a sua esperança nessa morte mesmo. Vai que ele conseguia vencer Jesus matando. Então por isso ele encheu o coração de Judas, para que Judas traísse Jesus Cristo. Embora o calcanhar de Cristo tenha sido ferido pela serpente, ou seja, mesmo que Cristo tenha sofrido, morrido, ele ressuscitou. E essa ressurreição de Jesus foi uma vitória sobre a morte. Essa vitória sobre a morte representa uma vitória sobre o próprio diabo. Satanás lançou as esperanças na morte de Cristo, mas essa morte serviu para que Jesus tivesse uma vitória sobre ele. Lá em Hebreus 2:14 diz: para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o próprio diabo. A vitória de Cristo sobre a morte, ressuscitando, foi uma vitória sobre o próprio diabo. Essa vitória de Jesus sobre Satanás, com a sua morte e ressurreição, não é uma vitória simplesmente sobre o seu inimigo. Não é só que Cristo morreu e ressuscitou e venceu o seu inimigo. É mais do que isso. É uma vitória que muda o mal causado por esse inimigo. Lá em 1 João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir o diabo, não é isso que diz, para destruir as obras do diabo. Ou seja, ele veio para destruir o diabo, sim veio, mas não somente para destruir o diabo, para destruir também as suas obras, para destruir o mal consequente da influência de Satanás lá no jardim. Aquele mal causado pela influência de Satanás lá no início, em Gênesis 3, esse mal também vai ser vencido por esse descendente da mulher. Então Jesus, é por isso que nós temos que colocar a nossa fé nele, a nossa confiança nele, é porque ele é esse inimigo que tem o poder de reverter a maldição trazida pela iniciativa da serpente, quando tentou o homem a rebeldia contra Deus. É Cristo que tem o poder de regenerar a nossa alma, que passou a estar espiritualmente morta por causa dos pecados. É Cristo que tem o poder de glorificar o nosso corpo, que é corrompido pelo pecado. É Cristo que vai restaurar toda a criação, que foi amaldiçoada por Deus. É Ele que vai restaurar toda a criação, transformando em um novo céu, em uma nova terra, e tudo isso é sua vitória sobre Satanás. Até mesmo no momento que parecia ser de derrota, a morte de Cristo, foi na verdade um momento de triunfo sobre a serpente. Colossenses 2:14 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É como se na cruz Jesus estivesse debochando de Satanás. Não literalmente, era um momento de dor, mas ali era um momento de Cristo como inimigo de Satanás estar triunfando sobre ele, triunfando deles, de Satanás e dos seus anjos na cruz. Quando Adão desobedeceu a Deus, veio perdição para nós, para a humanidade. Mas quando Cristo morreu na cruz, em obediência a Deus, isso trouxe salvação para aqueles que creem. A maldição da serpente foi revertida. Cristo venceu. E além disso, Satanás um dia será derrotado de forma final. Abra
pela última vez, agora a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. A partir do versículo 7 até o verso 10. Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, nós entendemos que Cristo irá reinar literalmente durante 1000 anos aqui neste mundo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Todas aquelas legiões de pessoas que vão seguir a Satanás nesta última batalha serão simplesmente consumidas por fogo que vai descer do céu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse aqui é o destino final de Satanás, o lago de fogo. Será a vitória final de Cristo sobre Satanás, quando ele simplesmente o lançar, sem precisar de esforço algum, vai lançar Satanás no lago de fogo. A vitória completa de Cristo, irmãos, sobre Satanás, é também a nossa vitória. Lá em Romanos 16 e 20 diz: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Essa maldita serpente será de forma completa e definitiva derrotada. E nós que cremos no descendente da mulher como nosso Salvador, nós que confiamos em Cristo como nosso Salvador, nós vamos desfrutar da vitória de Cristo juntamente com Ele. Nós também seremos vitoriosos sobre a serpente. Nós também iremos dar o golpe final, ferir a cabeça da serpente de Satanás. No final de tudo, haverá 2 grupos de pessoas. Um grupo vai estar no lago de fogo, participando da derrota de Satanás, porque não quiseram Cristo como o seu Salvador, porque não quiseram que Cristo revertesse a maldição do pecado em seu coração. Esse grupo vai estar lá no lago de fogo porque não se arrependeu dos seus pecados, porque rejeitou Cristo como seu Salvador, porque são pessoas que amaram mais as trevas, amaram mais o seu próprio pecado do que a luz, rejeitaram a Cristo. O outro grupo vai estar no estado eterno de Deus e com Deus. Será o grupo dos vitoriosos, o grupo dos bem-aventurados. São aqueles que entregaram suas vidas ao inimigo de Satanás, Cristo. São pessoas que não viram Cristo como seus inimigos, mas Cristo como seu Salvador. São aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confiaram em Cristo como seu Salvador e deram provas dessa confiança por seguirem a Cristo, serem discípulos de Cristo. Então, no final, em qual desses grupos você vai estar fazendo parte? Você vai ser um daqueles enganados pela maldita serpente? Ou você vai ser um daqueles que foi abençoado pelo descendente da mulher, que foi vitorioso sobre a serpente? Se o veneno da serpente ainda corre em suas veias, se você anda perdido por causa dos seus pecados, ainda há esperança. E é só uma, há apenas uma solução. Um único antídoto que pode reverter a maldição trazida pela influência da serpente. O único antídoto é Cristo. Cristo, Cristo e Cristo somente. A cura para o seu pecado, a cura para os nossos pecados, é aplicado em nós quando nós nos arrependemos e decidimos confiar em Cristo e segui-lo como discípulo. Quando nós decidimos, eu quero este como meu Salvador. Então, enfim,
em qual grupo você vai estar. Oremos. Deus bendito, obrigado, meu Senhor, pela tua soberania sobre todas as coisas. Como o Senhor soberanamente tem executado o teu plano eterno, e mesmo o inimigo mais poderoso, Satanás, não pode obstruir o teu plano, porque diante do Senhor ele não é poderoso. O Senhor precisa apenas falar e ele irá se submeter, ele irá tremer, porque ele não tem poder contra ti. Mas ele tem enganado tantas pessoas, ó Deus. Peço que o Senhor tenha misericórdia de tantos que estão presos no engano e nas trevas de Satanás. Que o Senhor leve por meio de nós, os salvos, os discípulos de Cristo, a mensagem de salvação para tantos que precisam ser libertos da escravidão do inimigo. E obrigado, meu Senhor, por essa mensagem de esperança que foi nos dada desde o início, deste descendente da mulher que iria triunfar sobre a serpente. Obrigado porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Nada podemos sem Ele, nenhum inimigo iremos vencer sem Cristo. Eu te peço que o Senhor fortaleça a nossa fé no nosso Salvador, a nossa alegria no Senhor, na tua fidelidade, e que o Senhor desperte o coração daqueles que ainda precisam ser resgatados. Que seja feita a tua vontade, ó Pai, na vida de cada um de nós. Que o Senhor seja glorificado pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pela tua vitória final sobre o mal. Não nada, ó Deus, que coloque em descrédito o teu caráter, porque o Senhor é quem tem o poder de converter o mal em bem. E é isso que será feito no final. E nós almejamos, ó Deus, que logo estaremos no teu estado eterno, juntamente com o Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós choramos. Amém.